Bom, entrevista agora aqui em Os Pingos nos Is. Nós vamos conversar a partir de agora aqui com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Já está conosco aqui. Boa noite, ministro. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza, Zé Maria. Boa noite, Ana Paula. E a todos que estão nos assistindo agora e nos ouvindo. Ministro, vários temas para tratarmos. Queria começar falando com o senhor a respeito da privatização dos Correios, porque na semana passada o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso Nacional levar o projeto de lei que foi elaborado pelo governo e pela equipe do senhor aí no Ministério das Comunicações e que abre caminho para a privatização dos Correios. Há pouco tempo o senhor havia falado a respeito desse projeto e disse que já havia empresas da iniciativa privada interessadas, né, nessa aquisição, nessa possível compra dos Correios. Queria saber do senhor se esse número de interessados aumentou agora que esse anúncio foi feito formalmente, que esse texto finalmente chegou ao Congresso Nacional. Existem muitos interessados nos Correios e há a possibilidade de uma divisão da empresa para essa privatização, ou seja, que mais de uma empresa acabe adquirindo setores diferentes da empresa brasileira dos Correios, ministro? Então, Vitor, primeiro que esse projeto, o nosso PL, saiu do Ministério em outubro. No final de outubro, nós enviamos para a Casa Civil, depois passou para a SAGE, e ele, no final de dezembro, já estava pronto. Nós esperamos a eleição nova, né, na Câmara dos Deputados, que foi agora no dia 1º, e na semana seguinte, pós-Carnaval, nós entregamos o projeto para o presidente Arthur Lira, que eu acho que até amanhã, pelo que eu vi na imprensa, deve estar escolhendo o relator. Esse PL deve demorar aí uns 6 a 8 meses na Câmara e no Senado, né, nas duas casas. Eu acredito que pelo menos 3 meses em cada casa é um tempo razoável. Nós iremos trabalhar diariamente nisso, lá conversando e convencendo os parlamentares. O BNDES contratou a Accenture, que está fazendo todo o trabalho e estudo do projeto, a consultoria, e vai falar, né, vai passar para o Congresso qual seria o melhor modelo a ser adotado, mas a gente deixou o Congresso legislar, ficar livre em relação a isso. Nós tratamos muito mais de princípios, né, manter a universalização das entregas, enfim, do que estipular regras, porque deixar o Congresso fazer a parte dele, uma participação que eles sempre fazem questão que deixa um pouco mais livre. Então, sabendo como acontece tudo ali dentro, né, que eu já estive por ali 14 anos, então eu deixei que os deputados pudessem fazer todas as audiências públicas e legislar em relação a isso. Agora, em relação às empresas, os Correios no Brasil ele tem uma situação muito estratégica, né, na América do Sul, na América Latina. Tem muitos players que, com certeza, têm interesse, mas eles vão olhar números lá na frente, eles vão observar o que vai fazer em relação a isso, as obrigações, né, como vai ficar o modelo todo. Então, assim, não recebi ninguém formalmente, apenas nós temos nomes que nós sabemos que provavelmente irão bidar em relação a isso. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Pois é, ministro, nós temos aí um cenário que parece favorável para uma maior celeridade na agenda de reformas do governo, vou dizer, do país, né, no Congresso. O senhor está otimista com a mudança de poder na presidência do Senado e na Câmara? Fiuza, já deu para perceber que mudou muita coisa. Tanto que na semana passada, nós enviamos a MP da Eletrobras, o PL dos Correios, o presidente sancionou o Banco Central, o presidente da Câmara e do Senado ontem estiveram no Palácio do Alvorada tratando sobre vários temas importantes. A economia acredita que nós temos uma janela aí de 90 e 120, até 120 dias que nós temos que votar muita coisa que nós consideramos importantes que estavam paradas, né? Por exemplo, a MP da Eletrobras era uma, né, que não foi enviada porque não teria pauta. Tinha um compromisso ali com a esquerda de não pautar a Eletrobras. Por isso que estávamos todos ansiosos em relação à eleição da Câmara, porque caso o candidato que tivesse o apoio da esquerda fosse eleito, com certeza o PL dos Correios também não iria ser pautado nos próximos 2 anos. Então, nós temos muita expectativa que consigamos aí aprovar
reformas importantes, como a administrativa, a PEC emergencial, dentro desses 120 dias. Essa é a nossa expectativa. José Maria Trindade, mais uma pergunta. Zé. Salve, ministro, muito boa noite. Ministro, um novo momento do governo, uma nova postura, e principalmente nas comunicações, por exemplo, essa medida provisória de início do processo de privatização dos Correios já quebra ali um monopólio, que já é uma posição importante. Por outro lado, também haverá mudanças na Anatel, a criação de uma agência reguladora, que é muito importante para os consumidores. Como é que vai funcionar? Primeiro, eu queria que o senhor confirmasse se realmente já está quebrado o monopólio dos Correios em alguns setores de entrega, né? E como vai funcionar esta nova Anatel, uma nova agência reguladora? Então, primeiro a Anatel ela vai ser a agência que vai regular os serviços postais no Brasil. Em relação ao monopólio, tudo isso vai ser tratado na Câmara e no Senado. Eu acho que os deputados federais eles conseguem ouvir todos os lados, entendeu, Zé Maria? Muita gente critica, mas ali tem deputados de todos os partidos que acabam ali chegando no consenso no final do dia. Então, tudo isso vai ser importante até pelo preço que vai valer a companhia, né? Eles vão também debater em relação aos funcionários, que no começo fizeram aquele temor todo que teria 100 mil funcionários, que todos iriam ser demitidos. Não é isso. Se você olhar todas as privatizações, concessões que tiveram no mundo inteiro, elas cresceram, aumentaram o faturamento, aumentaram o número de funcionários, porque aumenta a eficiência da empresa. A empresa, quando ela é privatizada, bem gerida, ela aumenta muito a sua capacidade. Então, tem novos serviços chegando, serviços do mercado. Por exemplo, nós temos o Mercado Livre no Brasil, que tem ganhado muito espaço. Nós temos o Amazon, por exemplo, que está chegando também no Brasil, a Magalu. Enfim, eu estou citando aqui empresas que podem vir a ser interessadas nos Correios. Eu não recebi nenhuma delas, mas essas empresas irão também conversar com os deputados, com os senadores, tentar mostrar o lado delas para que os deputados possam ter a garantia, né, a certeza de que ali eles vão estar fazendo o melhor caminho. Eu não queria entrar muito no mérito em relação ao PL, exatamente o que eu disse ao deputado Arthur Lira, o presidente Arthur Lira e aos líderes. Eu quero deixar vocês livres. Ao longo desses 6 meses aí, nós teremos aí a oportunidade de ficar falando semana a semana, mas o Congresso é soberano em relação a isso. Então, vamos deixar esse tema livre para que os deputados e senadores possam votar de acordo com a consciência de cada um. Ana Paula Henkel. Boa noite, ministro. Nós vimos hoje que a Petrobras anunciou aí o aumento de preços, né, da gasolina, do diesel, do gás, o que obviamente não é uma boa notícia, mas a boa notícia é que isso acaba mostrando que a troca de presidentes da Petrobras pelo presidente Jair Bolsonaro não significa exatamente interferência nos preços, né, como muitos especularam e o mercado até chiou, mas essa é a boa notícia de uma notícia não tão boa. O senhor vê a médio e longo prazo a Petrobras fazendo parte também desse projeto aí de uma nova agenda de liberalismo econômico no Brasil e sua possível privatização? Ana Paula, eu acho que é o sonho do Paulo Guedes, né? Privatizar tudo. Ele sempre fala que empresa estatal boa é estatal privatizada, mas eu acho que isso tem que ser muito bem estudado, né? Assim, eu sou 100% favorável quando nós não temos uma eficiência tão grande que a gente possa deixar o mercado privado gerir, né? Porque aumenta muito a eficiência, diminui os possíveis desvios, assim, é muito mais fácil você colocar a meritocracia para funcionar, enfim. A empresa privada hoje ela está mais atenta, mas não significa dizer também que você tem que, de uma hora para outra, privatizar tudo, né? Até porque tudo isso passa pelo Congresso Nacional. Eu falo muito que Brasília, não adianta a gente querer chegar aqui e mudar a regra do jogo. Você tem que jogar dentro das 4 linhas. É o que eu fiz com os Correios. Eu peguei os Correios ali em 18 de junho, entreguei em outubro o PL.
entendeu? Então, ele estava na economia. Eu peguei da economia, levei lá no Congresso, deixei o PL totalmente livre para que a gente possa trabalhar ao longo dos 6 meses. Eu acredito, sim, que nós iremos, ao longo do tempo, vendo o que aconteceu com as privatizações, e se elas forem positivas, que eu creio que sejam, muita coisa será privatizada. A agenda de PPI, de desestatização do governo, elas são 2 secretarias dentro da economia que funcionam, tanto o Diogo Macort como a Marta Seiler estão falando sempre com os ministérios que têm dentro dos seus guarda-chuvas empresas que podem vir a ser desestatizadas ou privatizadas. Isso vai ocorrer porque nós somos um governo liberal. Quem está no governo sabe dessa diretriz, dessa premissa do governo Bolsonaro, a mando, né, do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Ministro, e a privatização da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação? Isso ainda está nos planos? Eu vi que recentemente o senhor declarou que muito possivelmente isso não aconteceria porque ela não dá lucro, né? Então seria muito difícil encontrar alguém que comprasse, né? Quais são os planos, então, ministro? Como fazer com que ela dê lucro? A EBC é uma empresa que nós temos que otimizar primeiro. É uma empresa que ficou muito grande, com arrecadação muito pequena, e se você for oferecer a EBC para agora no mercado, ninguém vai ter interesse. Então, primeiro nós temos que fazer o dever de casa da EBC, nós estamos levantando todos os ativos que ela tem. A ideia é que a gente possa reduzir esses ativos, vender alguns ativos que ela tem importantes, deixar a EBC menor, mais otimizada, para que a gente possa reduzir custos e dentro, quando a gente conseguir colocar receita e despesa dentro de receita, a gente pode oferecer ela para o mercado, ou então alguma perspectiva de crescimento que hoje ela não tem. Então, não é porque eu desisti de privatizar a EBC ou o presidente desistiu, não, porque hoje ela não teria nenhum player que tivesse interesse. E quanto tempo o senhor imagina que levaria esse processo para deixá-la no azul, digamos assim? Vai depender da quantidade de interessados que tenham para comprar os imóveis. Isso a gente vai ter que tratar dentro da academia, dentro da economia, e quando isso for solucionado, a gente vai fazer com que a gente possa ir reduzindo seus custos. Não é simples, não é uma tarefa simples. A EBC, se tirar praticamente o cliente, o governo federal, ela tem um prejuízo aí de quase R$500 bilhão por ano. Então, a gente realmente tem que fazer um dever de casa. Eu diria que isso não é um curto prazo, não é no médio prazo. Fiuza. Ministro, nós estamos aí diante de uma nova onda de trancamentos, né, de lockdown, inclusive toque de recolher, eventualmente até com ações violentas sobre o cidadão. E o que nós percebemos, evidentemente, é que não há a correspondência de eficácia como medida sanitária, né, para conter o contágio, o transporte continua funcionando. Enfim, esse problema que nós já vimos, né, como se fosse uma reação assim, muito conservadora, tipo, vamos trancar o funcionamento da sociedade porque nós estamos com medo do contágio que, de fato, vai aumentando, né? Como é que o senhor está vendo isso? Porque, de fato, a gente não sabe até onde vai se prolongar essa situação e isso, em termos da reconstrução do país, vai trazendo um ônus, vai trazendo uma dificuldade cada vez maior, de endividamento, inclusive, né? Não se trata, evidentemente, aqui de uma proposição para colocá-lo em conflito com governadores, né, com parlamentares. O senhor tem um perfil claramente de harmonia. Mas como o senhor pessoalmente vê esta sinuca, digamos assim, que o país está colocado? Eu vejo, Fios, uma agenda de prioridades totalmente equivocada, né? Nós tivemos uma campanha eleitoral maciça, parecia carnavais fora de época no Brasil, agora no mês de outubro, onde todas as 5.700 cidades do Brasil estavam em campanha, os governadores, deputados federais, senadores, participando efetivamente da eleição. Isso, na época, ninguém tratou na grande imprensa como um grave fator de risco. Nós tivemos aí o Réveillon em quase todos os lugares funcionando, festas clandestinas, né? Carnaval funcionando em vários lugares, nós assistimos isso, e enquanto as crianças estão sem assistir aula.
Então, eu vejo assim, se você for ver a taxa de transmissão de crianças até 6 anos, 8 anos, ela é muito pequena. Quando tem um sintoma, elas são praticamente assintomáticas, não transmitem. E eu acho que a gente deveria se debruçar em relação a isso. E quando eu vejo, me entristece muito, né, quando a gente prioriza, muitas vezes, festas, campanhas políticas e as crianças perdendo aí 1 ano de aula. Eu já falei isso nas minhas redes sociais várias vezes. Eu acho que a agenda de prioridades está 100% equivocada. Ela é muito em cima do que o presidente defende. Se o presidente defender uma coisa, todo mundo vai contra. E vice-versa, né? Se ele mudar a agenda, se o presidente começar agora a defender o lockdown geral, é capaz de, daqui a 1 semana, todo mundo falar que o lockdown vão fechar as empresas, fechar o comércio. Eu estava vendo hoje, nós temos 75 mil escolas, lojas fechadas. 75 mil lojas fechadas só no ano 2020. Quantos empregos estão indo embora? Aí eu pergunto, quem hoje não sabe como, quando entra numa loja, o cuidado que está todo mundo tendo? Os vendedores, a quantidade de pessoas, todo mundo já sabe lidar com o vírus. Então, na hora de fechar, eu acho que tem que fechar quem realmente não está tendo o cuidado devido, né? Você hoje frequenta os espaços, você sabe quem realmente está fazendo todo o trabalho que tem que ser feito para evitar o contágio, ou quem não está nem aí. Então, assim, eu acho que a gente tem que priorizar quem quer trabalhar, quem quer realmente fazer o atendimento de forma cuidadosa. Acho que a gente deveria realmente, de fato, desde o que o presidente disse lá atrás, separar o grupo de risco, né, as pessoas mais idosas que ainda não foram vacinadas, que têm comorbidades, voltar as crianças para as escolas, né, para que os pais também possam trabalhar, né, porque todo mundo está precisando levar a comida para casa, e o dano da economia com esses fechamentos e agora com esse novo, né, clamor aí de fechamento total de tudo, eu acho que tem coisas sim que não devam funcionar, como grandes eventos e aglomerações, mas assim, eu acho que estamos sendo muito injustos e nós podemos estar colocando aí o futuro do Brasil em risco, o futuro da nossa economia toda. Zé Maria. Pois é, e sobre esse assunto de privatização, eu queria inclusive agradecer o Salim Matar, que me mandou aqui um livro muito importante, A Constituição contra o Brasil, que são reflexões do Roberto Campos sobre a Constituinte e tal, e é exatamente nesse assunto, privatização. Ministro, foi aprovado há pouco tempo, acho que há 4 dias atrás, pela Anatel, o Conselho Diretor da Anatel, o edital de privatização do 5G. Eu costumo dizer aqui, ministro, que não é mais estratégico Correios, Petrobras, Eletrobras, mas sim é muito estratégico o 5G, né? Eu queria saber, ministro, qual é a sua expectativa e como o Estado vai participar? Haverá uma estatal para cuidar do 5G? Como é que o senhor está lidando aí agora que o edital foi finalmente concluído e aprovado pela Anatel? Primeiro, parabenizar os conselheiros da Anatel, o relator Baigorre e todos os outros conselheiros que rapidamente conseguiram encerrar aí as suas votações. O edital agora vai para o TCU, onde o TCU tinha até 150 dias para retornar para a Anatel, e após a gente eles formaram um GT, né, um grupo de trabalho com 3 ministros do TCU. Esse edital, eles falaram que em até 60 dias, esse edital estará retornando com todas as suas observações dos ministros do TCU para a Anatel, e que em até 40 dias deve estar publicando aí o edital do 5G. Ele é transformador, Zé Maria. Eu acho que, olhando para a agenda de 2021, vai ser o fato mais relevante. Eu diria que esse edital aí de 5G, o leilão de 5G, nós estaremos com o 5G na próxima década funcionando. O 4G ele veio para mudar a vida das pessoas, né? Nós temos hoje o
mensagem de áudio, mensagem de voz, FaceTime, a gente consegue se comunicar com vídeo através do celular ou do notebook com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, e foi transformador. Agora o 5G ele vem para transformar a vida das empresas, a vida da indústria, né? O IoT, o Internet das Coisas. Nós teremos uma cadeia de produção inteira funcionando, interligadas com inteligência. Então, assim, será muito importante para o Brasil. O Brasil está aí, nós retomamos aí a agenda do 5G, nós assumimos o Ministério no meio da pandemia, ali em junho, e eu prometi que a gente ia realizar o leilão no primeiro semestre de 2021. E essa foi a minha promessa, espero conseguir, pelas nossas expectativas, tudo está caminhando bem. Nós fizemos uma viagem agora e visitamos 4 países que têm tecnologia 5G e, enfim, estamos avançando em relação à sua pergunta sobre estatal. Eu acho que esse não é o caminho do nosso governo, né? Eu acho que nós temos um governo liberal e que tem empresas que fornecem serviços, né, que para fazer a rede privativa do governo, a rede segura de governo, que a gente estabeleceu vários critérios para essa rede privativa, e que eu disse lá atrás que caso não tivesse nenhum interessado, nenhum player importante, a gente poderia fazer até com a Telebrás, em última análise. Mas nós visitamos e tem várias empresas fazendo, inclusive, por exemplo, citar aqui a Nokia, agora convocada para fazer a rede segura americana. Então, é uma empresa que tem expertise nessa área de segurança, de rede segura. Então, é um tema que eu acho que vai ser bem relevante esse ano e que a gente tem dado uma atenção muito grande aqui no Ministério. E para fecharmos, ministro, mais uma pergunta da Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Ministro, hoje nós estamos assistindo aí, né, a guerra do momento na mídia, que é a carta dos governadores aí ao governo federal, ao presidente Bolsonaro, em relação aos repasses do governo federal para os estados. Eu recentemente olhei dados do Tesouro Nacional, né, no site, e vi que os dados de 2020 mostram que os estados eles receberam 94% a mais, né, do que em 2019, aí no montante mais alto em 19 anos. Eu queria que o senhor esclarecesse esses dados, esses repasses, já que a gente está lendo tanta coisa diferente na mídia hoje. Então, Ana Paula, foi muito boa essa pergunta, porque até foi repasses da União que foram para os estados. E nos próprios, nós mostramos aqueles repasses, tanto institucionais e governadores colocados, porque o inflado, eu até mostrei as fontes que foi feito e que contempla. Então, assim, o que é que me moveu a fazer isso? Porque não dá para a gente receber uma conta agora dos governos estaduais, que eu não tenho aqui, não quero entrar aqui no mérito, quem está certo, quem acertou, quem não acertou, são 27 estados, né? Não dá para você generalizar tudo, mas o governo, o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, ele dizia muito lá atrás, olha, pessoal, o lockdown só serve para uma coisa, o lockdown serve para que os estados e municípios possam construir os hospitais de campanha, construir os seus leitos de UTI, adquirir insumos, adquirir EPIs. E aí, com isso, a gente achata a curva e a gente diminui a possibilidade, né, de pessoas que fiquem sem leitos. E o que é que aconteceu? Nós fizemos isso, os estados fizeram isso, até porque o Supremo deu autonomia para que os estados e municípios decidissem sobre lockdown, e foi construído hospitais de campanha com recursos do governo federal. E esses hospitais de campanha, por exemplo, em São Paulo, eles desmontaram o hospital de campanha, os hospitais de campanha, e vários outros estados. E agora nós estamos vendo a segunda onda, e cadê os hospitais de campanha?
Então, assim, o que é que eu falei? Olha, o governo já passou o seu recurso, então essa conta não pode vir para o governo federal. Agora, o porquê os governadores desmontaram, alguns governadores desmontaram os hospitais de campanha, por quê? Eles provavelmente não apostaram numa segunda onda. Se fosse o governo Bolsonaro, a imprensa toda estaria criticando e agora mostrando onde estava o hospital de campanha, que hoje não está mais, que hoje, antes era um estádio, um hospital de campanha hoje virou um estádio. Então, e foi esse o debate. Então, ninguém entrou no mérito nada além disso, foi passado o valor global. É só o governador diminuir o valor dos repasses constitucionais, que eles vão ver que a quantidade de repasses, como você muito bem pesquisou, ela foi muito grande, né? Foram quase 700 bilhões de reais para a Covid o ano passado. Então, é muito dinheiro. Então, isso foi o que foi falado. Eu até postei que os valores estão corretos, porque foi feita uma busca em todos os sites de transparência que demonstram aqueles números. Ministro, dá tempo de responder mais uma? A gente já chegou ao horário limite combinado aqui para a entrevista, mas o Zé Maria tem uma última pergunta, prometeu ser bem rapidinho. Vai lá, Zé, para fecharmos. Não, é só para concluir, ministro, é sobre a transição das rádios AM e FM. O senhor já tem um prazo de interrupção do sinal AM no Brasil? Não, Zé Maria, eu digo que o Maximiliano já está. Nós montamos um grupo de trabalho, tinha uma lista muito grande, que estava até na Casa Civil. Buscamos de volta no começo ali, quando nós assumimos, estamos fazendo toda a triagem para depois a gente dar celeridade. Mas isso não vai passar de 60 dias. Eu já até conversei com vários representantes que vieram aqui, vários parlamentares que trazem pessoas de várias cidades e eu pedi a eles mais 60 dias para que a gente possa concluir e fazer tudo de uma maneira bem transparente e correta. Muito bem, esse é o ministro Fábio Faria das Comunicações. Agora sim, muito obrigado, viu, ministro, pela entrevista, pela presença aqui no programa. Bom começo de semana, uma ótima noite. Até uma próxima. Obrigado a você, Vitor. Obrigado a Ana Paula, obrigado Zé Maria, obrigado a Fiuza e a todos da Jovem Pan e desse grande programa Pingo nos Is. Vocês estão de parabéns. Aonde eu vou, todo mundo fala sobre o programa, tá? Tem sido um sucesso absoluto. Parabéns a vocês mesmo. Boa notícia. Valeu. Obrigado, ministro. Obrigado pela entrevista mais uma vez.